O tema que eu trago hoje é sobre o projeto de amor do casal. Toda vez que os filhos crescem e estabelecem relações amorosas, uma das grandes preocupações que eles têm é de não serem parecidos conosco e não terem relações de casal semelhantes às da família, pelo menos em todos os aspectos. Determinados aspectos eles abominam, veem com maus olhos, gostariam que isso não acontecesse com eles. Mas o certo é que quando se dão conta, estão repetindo muitas das coisas que viam com maus olhos nos pais. Por que isso acontece? Por que os filhos internalizam o modelo dos pais e às vezes o modelo familiar, inclusive alguns aspectos ancestrais, e repetem tranquilamente num piloto automático sem se darem conta? Porque existem as identificações. As identificações se dividem em dois grupos: as primárias, que são imutáveis, são para sempre, fazem parte da essência da personalidade do sujeito, e as secundárias, que são aquelas que são passíveis de serem modificadas. As identificações secundárias são aquelas que nós trabalhamos no consultório, desidentificando os pacientes de alguns aspectos possíveis e que não fazem parte da essência da personalidade deles e permitindo que eles busquem outros modelos de relacionamento. E dessa forma eles vão se reconstruindo, se reorganizando por dentro, fazendo rupturas com os modelos históricos, seja dos pais, seja da família, da grande família, inclusive transgeracional, e vão se propondo novas relações mais adequadas para as finalidades atuais. Mas isso não é fácil de fazer, é um trabalho enorme, é um trabalho que se faz ao longo de muitos anos, mesmo depois de determinado tratamento, o indivíduo tem que seguir até o final da vida olhando com atenção, se encaixando, se desencaixando, modificando nas mais diferentes etapas, coisas que gostavam e que agora não gostam mais e que de repente não conseguem colocar em prática porque se sentem proibidos ou impedidos por dentro. Isso tem que ver com a história de vida de um e de outros. Pessoas que têm origem rural e que querem ser urbanas e não conseguem se desvencilhar daquelas tradições, digamos, que ele não sente como gostosas, como interessantes na vida, mas ao mesmo tempo aquilo se impõe de dentro para fora. O sujeito tem rompantes de modalidades que vêm no piloto automático, que se expressam através do momento de descontrole, exatamente iguais àquelas que eles não gostavam lá no ambiente da casa ou no ambiente da família, e assim sucessivamente. Então, essas questões todas que estão dentro da cabeça do sujeito a nível totalmente inconsciente se impõem naturalmente e fazem com que a pessoa termine de um jeito ou de outro se comportando parecido com o modelo histórico da família. Ainda que o sujeito queira conscientemente modificar, ele modificará até um determinado nível. A partir de um certo nível, ele já não terá mais acesso às modificações, porque elas vão se impor silenciosamente por baixo do pano nas atitudes mais simples do cotidiano. Se isso não for possível, porque o sujeito está exercendo um controle muito grande, nas grandes irrupções de angústia ou de momentos em que o sujeito se descontrola afetivamente ou em determinadas situações limites da vida, como pode ser uma tragédia, uma desgraça, uma notícia ruim, enfim, qualquer coisa na vida que faça com que o sujeito saia do modo habitual, digamos, de funcionar e entre no modo limite, que é onde então a forma de funcionar psíquica dele foge um pouco do padrão da rotina do dia a dia, e aí essas modalidades vão aparecer outra vez. Pessoas imprevisíveis, são aquelas pessoas que alguém diz: eu nunca imaginei que fulano tivesse esse tipo de coisa, tivesse esse tipo de reação, etc. E são reações que não tem nada a ver com ele, não parece ele, parece uma outra pessoa que surgiu de dentro. Então aquilo estava ali, fechado a sete chaves, esperando a oportunidade para se expressar. A vida oferece essas oportunidades de tempos em tempos, então aquilo no piloto automático, num gatilho, vem, assume o comando da personalidade e se manifesta. Então essas são as identificações que de alguma forma vão constituindo o mundo interno do sujeito, e elas, as secundárias ou aquelas que são passíveis de serem modificadas, se dão porque o indivíduo se submete ao modelo, aos objetos internos, ou ao modelo familiar que depois vai reforçando os objetos internos que mantém ele submisso a situações de frustrações, ou porque idealiza exageradamente o modelo familiar e passa conscientemente, inclusive, a defender aquilo como uma grande verdade, ainda que não sirva para ele, ou às vezes por amor aos pais renuncia ao que tem de mais autêntico e passa a defender e fazer coisas muito semelhantes às relações familiares, ainda que não sirvam para ele, e assim sucessivamente. São muitas possibilidades do indivíduo
repetir esse tipo de coisa, mas sempre tem que ver com as relações primárias, os amores mais precoces do ambiente da casa que vão pressionando, obrigando que o sujeito, de um jeito ou de outro, termine parecido com aquilo que ele gosta e também com aquilo que ele não gosta. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, bastante curto, sobre o modelo de relação de amor, as rupturas necessárias que uma pessoa tem que fazer para buscar o mais autêntico e verdadeiro dentro de si e o quão difícil e duradouro isso é ao longo de toda a vida do sujeito. Um abraço e até o próximo vídeo.